Nosso boa noite a todos. É com alegria que voltamos a esta casa, em que encontramos muitos amigos, no compromisso de compartilharmos as nossas reflexões em torno dos conhecimentos da doutrina dos Espíritos. Hoje nos cabe um tema de muita responsabilidade, é falar sobre família, refletir sobre reencarnação, sobre os nossos compromissos junto ao grupo no qual reencarnamos. E nós gostaríamos de começar contando para vocês, não sou boa de contar história, mas vou tentar, em função de ser um caso muito bonito e que me chamou muita atenção quando eu estava estudando para este tema. O caso é uma família para Fred, tirada do livro Histórias para Aquecer o Coração dos Pais, de Jack Canfield, organizador, ele e outros autores. Obrigada. Em que Abby Blair, uma assistente social, relata um caso muito interessante. Ela trabalha numa agência de adoção de crianças e, como é seu trabalho, ela chega novamente numa manhã e a sua chefe lembra: Abby Blair, você está lembrada de que nós temos uma adoção difícil para ser feita? Você está lembrada de Fred? Sim, estou lembrada de Fred. Como eu poderia esquecê-lo? Já são 9 meses que Fred está nessa instituição e não conseguimos ainda uma família para ele. E ela diz: não se preocupe, ele está na minha agenda. Nós estamos também à procura de família para adotá-lo. E ela conta que, inicialmente, os casais passam a mensagem, deixam a mensagem na secretária eletrônica, tentam marcar um horário e vão para a agência. E ela disse que sempre é a mesma história. Queremos uma criança nova, quanto mais nova, melhor, que se pareça conosco, para não ficar tão diferente. E a última recomendação que os pais sempre dão quando vão adotar crianças: que não tenha problemas, porque adotar já com problema, não é? Ou seja, nós já fazemos restrições com o nosso amor. E aí ela disse que recebeu mais uma mensagem. Mais um casal ligou e ela resolve visitá-los. Quando chega, isso na Califórnia, Fred é uma criança de cabelos pretos, cacheados, pele branca, olhos marrons, como ela o descreve, e que foi abandonado pela sua mãe após o parto, filho de pais franceses e ingleses, na Califórnia. Recebe, então, mais um chamado na secretária eletrônica e a Abby Blair vai visitar a família. Chega lá, é bem recebida pelo casal, que mora numa casa muito pequena e os acolhe com um lanchinho, com biscoitos caseiros, os dois sentados juntos, pegados nas mãos. Isso chamou a atenção. E eles dizem: nós queremos adotar uma criança e queremos saber se a sua agência nos favorece, nos facilita. Vocês querem adotar uma criança? Sim. Que tipo de criança? E aí, o casal que lá se encontra, Frances, uma senhora de 41 anos, doméstica, e seu esposo Edwin Person, 45 anos, motorista de caminhão. Dizem os dois: olha, nós queremos que seja um menino. É a única restrição que fazemos. Mas como assim? Que tipo de criança você está falando? Pergunta a mãe, a assistente social. Ela disse: não, é porque nós temos várias crianças e a gente queria saber se vocês têm alguma especificidade. Não, o importante é que seja menino. Nós temos uma criança lá de 10 meses, é um menino, mas ele tem uma necessidade especial. E ela vai dizendo isso e tira a fotografia que está na bolsa e automaticamente vai mostrando ao casal a fotografia e diz: este é Fred.
ele nasceu sem braços. Eles olham para a foto demoradamente, analisam, estudam. E Francis olha para o esposo, Edwin, e diz: o que é que você acha? Ele diz: pode ser nosso. Ela volta a olhar e diz: você pode ensinar ele futevôlei. Ele diz: não é tão importante saber usar pés ou mãos, nem tê-los. O importante é saber usar a cabeça. Nós vamos ajudá-lo a saber usar a cabeça. Vamos fazer uma poupança, vamos economizar para que ele um dia chegue à universidade. Quem sabe podemos conseguir até prótese de braços para ele. E lá eles já estavam na frente da assistente social, programando toda a vida de Fred. Como se a assistente nem existisse e o filho já fosse deles. E aí ela pergunta: mas vocês já tomaram a decisão? Aí um olha para o outro e diz: sim, nós não temos dinheiro. Como você vê, olhe nossa casa. Ela olha e vê, a casa está toda arrumada. É a falta de um filho. Hoje nós estamos completando 18 anos de casados. E já estamos cansados de tentar fazer tratamento de toda sorte e não conseguimos gerar o nosso filho. Então decidimos adotar um. A única objeção que fazemos é que seja menino, porque meu marido adora menino. Então, por mim, ele é nosso. O marido disse: por mim também. E ela disse: mas vocês podem até mudar o nome. Não, de jeito nenhum. Fred Person fica muito bonito, até combina bem. Mas olha, nós estamos muito felizes. Quando é que podemos buscar esta criança? Calma, tem todo o processo de tramitação. Mas nós vamos providenciar. Ele disse: sim, porque essa já é a terceira agência que nós vamos atrás da adoção. Na primeira disseram que o nosso apartamento era muito pequeno. Compramos esta casinha, mas mesmo assim não aceitaram. Na segunda agência, disseram que meu salário era pouco, porque eu sou motorista. Então os pobres não podem ter filhos, a classe média baixa não pode ter filhos. E ficamos muito felizes porque nos recomendaram a sua agência de que ela é mais humana e possibilita a adoção. Quanto antes, e aí a mulher já olha para ele e diz: olha, o verão está próximo, nós já podemos levá-lo para veranear. Vamos providenciar. E aí, em poucos meses, a tramitação foi feita e eles vão buscar a criança lá na agência de adoção. Fred é um menino muito esperto. Com 13 meses, ele já sabia que precisava de um lar para ser adotado. E ele chegava a perguntar: já encontraram o meu lar? Então, quando Abby Blair entra na sala e diz: Fred, você hoje vai para casa. E ele faz: vou para casa, que bom. E aí, eles se arrumam. A babá que cuidava dele durante esses 13 meses chora, se despede. Eles se abraçam e ele vai para os braços da assistente social que o leva para conhecer os pais. Ao chegar na sala, ela abre a porta e Fred olha para aquele casal. O pai se agacha, se ajoelha numa perna e diz: venha para os braços de seu pai, meu filho. E eles se abraçam e a assistente deseja Feliz Natal para a família, porque era época de Natal. O casal assume esta criança sem braços. A única restrição é que queriam um menino. E como eles disseram, nós não temos dinheiro, mas nós temos muito amor para dar a esta criança. Essa história nos leva a refletir sobre duas questões. Por que Fred necessitou nascer sem braços? Por que Francis e Edwin precisavam reencarnar e não gerar corpos como filhos? Necessitando também de exercitar a maternidade de outra forma.
Se olharmos a vida pelo lado da reencarnação, nós encontraremos as respostas para as grandes questões da alma e da vida. Porque diante da proposta filosófica e teológica que apresenta como 4 alternativas para entendermos a vida após a morte. A primeira, na visão materialista, encontraríamos o nada. A outra proposta, uma proposta panteísta, de que todos nós voltaríamos para o todo, perderíamos também a nossa individualidade. A proposta das tradições religiosas mais conhecidas na Terra é a proposta da imortalidade, mas com uma única existência, e o céu e o inferno eterno, com, é claro, a possibilidade de se sair de um purgatório depois de um certo período. Mas nós temos a quarta opção, a opção que diz que a vida continua, a individualidade continua, e nós estamos sujeitos à lei de evolução, à progressão constante. Essa lei que nos mostra os fundamentos da justiça de Deus para a compreensão da vida e para os destinos do homem. É a reencarnação. A roda das vidas sucessivas da Sansara para o Oriente. A metempsicose para muitos ainda na Índia que concebem que nós reencarnamos e poderemos reencarnar em corpos de animais inferiores. Mas é no século XVIII, século XIX, que nós vamos desvendar o véu através da doutrina dos espíritos, que nós somos seres imortais, fadados a progresso espiritual constante, que a vida nos é dada como concessão para evoluirmos, para nos descobrirmos, para nos desenvolvermos no amor, que o espírito evolui constantemente e que Deus, na sua sabedoria infinita, nos dá as possibilidades, todas as condições para chegarmos à evolução. E aí nós vamos ver na questão 167, em que os espíritos perguntam qual o fim objetivado com a reencarnação. Kardec pergunta aos espíritos e eles respondem: expiação, melhoramento constante da humanidade, sem isto, onde a justiça? E aí nós vamos ver que a vida é um grande palco, é uma grande escola de aprendizado da alma. Que a família, pelos laços da reencarnação, faz parte de um projeto divino que nos permite a reconciliação dos laços e a ascensão espiritual. Nós vamos ver que a reencarnação é a explicação, é a lógica onde se pauta a justiça divina, a sua lei de justiça e de misericórdia. Quanto mais imperfeições tem o espírito, mais sofre na vida material. Quanto mais virtudes tem adquirido, mais ele vive de forma equilibrada e conseguindo crescer mais. Como uma mãe se imaginaria num céu, por ter se sacrificado, trabalhado, lutado pela sua família, e ficaria lá na eternidade, sabendo de seus parentes, de seus entes queridos, que não conseguiram o céu, que estariam padecendo por crimes impensados, por atitudes geradas na imaturidade, pela infantilidade espiritual nossa ainda, os crimes cometidos, receberíamos de Deus um castigo eterno. Se não admitirmos a reencarnação, teríamos que admitir que Deus é injusto, que Ele daria prêmios pela genética a alguns privilegiados, com a inteligência, com a saúde, com a beleza, com as condições favoráveis para crescer. E a outros, por esta mesma genética e outros fatores, numa única vida, receberia condições adversas que já o encaminharia desde cedo ao crime, ao vício, às drogas, à violência.
A doutrina da reencarnação vem nos advertir e nos esclarecer da responsabilidade que temos sobre nós mesmos diante de nossas vidas e daqueles com os quais convivemos. E dos laços, que formamos e que estamos ligados nesta encarnação. Então, qual o fim objetivado com a reencarnação? Melhoramento progressivo. Sem isso, onde a justiça? Mas, para entendermos como esta evolução se dá num processo mais rápido, nós vamos entender que Deus colocou a possibilidade de estarmos no grupo em que nós precisamos aprender e crescer. Daí vem a família. E na questão 775, quando Kardec pergunta aos espíritos qual seria para a humanidade o relaxamento dos laços de família, e os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo. E aí o que a gente entende? Que na família nós somos chamados a dividir, a amar, a crescer. A mãe e os pais são chamados a dividir, a pensar: olha, engravidamos, e agora? Não podemos mais fazer aquela viagem, vamos guardar para o parto. Olha, coisa boa, já começamos a renunciar. Engravidamos, ou o filho está crescendo, agora vem o dinheiro da escola, o que é que nós devemos fazer? E adiamos projetos, muitas vezes, de passeios, de viagens, de reformas, de compras, que são adiadas em função de pensarmos nas necessidades do grupo familiar. No curso que um filho vai fazer, na bolsa que um pretende e não conseguiu ainda, e nós precisamos alimentá-lo, ajudá-lo enquanto ele não consegue. Na saúde de um membro familiar. Quantas coisas nós aprendemos a dividir. Você faz o pudim, não pode deixar na geladeira sem dar um aviso, Porque vai que chegue um, chegue outro. Aí você diz: gente, vocês esperam até a hora do lanche, depois. E aí a gente parte, divide. Aí um diz: mãe, está faltando fulano. É mesmo, está faltando fulano. A gente começa a se lembrar do outro. A gente começa a dividir as pequenas coisas. Começa a emprestar dentro de casa. Começa a se relacionar nas trocas, no abrir mão de uma coisa para o outro. A gente sequer nota que está evoluindo muitas vezes, desde que o nosso coração não seja ou não esteja, por alguma fase da vida, endurecido. Porque às vezes nós estamos passando por fases difíceis e o nosso coração fica meio endurecido. Então nós começamos a aprender a dividir. Nós começamos a aprender a planejar conjuntamente. Olha, essas férias vai dar nesse período para todo mundo. Você começa a programar junto com a família. A família que não pensar o orçamento econômico, ela pode entrar em falência. Porque se um casal decide, um compra de lá, outro compra de cá, e ninguém se junta para fazer o orçamento e ver, o que pode acontecer? O desmembramento do lar. Então nós vamos ver que é na família que nós somos chamados desde cedo a dividir. Desde cedo a compartilhar. Outro dia eu fiquei muito chocada, vi na internet umas postagens de uns casais defendendo que não é para se ter filho, porque filho atrapalha a relação afetiva. Filho não deixa você dormir direito. Filho impede que você faça viagens. Filho atrapalha o seu relacionamento sexual, afetivo, conjugal, financeiro, de toda ordem. Ou seja, filho parecia que era o demônio nessa postagem. Aí um colega nosso, muito sábio, fez um cartaz muito bonito e colocou a frase e mandou de volta: ainda bem que seus pais não pensaram assim. Que resposta reflexiva, não é? Então nós vamos ver que através da lei da reencarnação, Fred tinha uma razão para nascer daquele jeito. Alguma coisa no seu perispírito ficou marcado, tão forte na sua consciência, que não permitiu, ele não se permitiu desenvolver os braços. Não é castigo, minha gente.
Nós não podemos ver essas coisas. Está vendo? Olha, cometeu um crime, fez coisa errada. Não é assim que a doutrina espírita nos mostra. Nós nos punimos pela nossa consciência de culpa, pela nossa dificuldade de nos perdoarmos e de fazermos o nosso recomeço. Alguma coisa fez com que Fred impedisse a si mesmo, do seu corpo perispiritual, no momento da fecundação, fazer com que seus braços se gerassem. Um menino muito inteligente, muito agradável, muito alegre. Quem já viu as postagens de Nick na internet, que não tem braço e perna? Quando eu vi aquele rapaz nadando, gente, eu fiquei impressionada. Porque dizem que a gente nada, porque bota uma braçada atrás da outra, faz a respiração, a perna vai lá feito peixe batendo, mas ele não tem nada disso. Ele nem tem braço e nem tem pernas. Botem na internet que vocês vão ver os discursos dele. O que ele faz, ele vestindo a camisa, é a coisa mais linda do mundo. Ele se contorce todo e veste a camisa sozinho, sem braço e sem perna. É incrível o que esse rapaz faz. E o exemplo que ele está dando à humanidade, inclusive para que nós aprendamos a valorizar o espírito. Porque quantos estão aí aconselhando o aborto ou sugerindo o aborto por conta agora dessas doenças da microcefalia? Quantos estão? Quantos estão autorizando? E alguém poderia dizer, mas por que essa mãe não ficou com Fred? São dramas tão dolorosos que muitas vezes as pessoas, quando veem determinadas deformidades, elas se sentem tão culpadas por algum erro, por alguma coisa do passado, que elas não conseguem conviver juntas. Nós não podemos julgá-las. Todos nós trazemos dramas e dramas na alma e vamos precisar talvez de várias encarnações para superarmos dramas familiares. Essa mãe não abortou, gente. Ela teve o filho. E só pelo fato dela não ter abortado, esse espírito já tem uma dívida impagável com esta mãe, de ter lhe dado a oportunidade de reencarnar. Porque se é fato que progredimos, é fato também que precisamos vir à matéria, reencarnar. Esse é o nosso melhor estágio da nossa evolução, é esse atual. Nós devemos aproveitar o máximo as possibilidades evolutivas que a encarnação está nos dando, porque não é fácil, gente, juntar o grupo familiar. Chico Xavier, certa feita, contou que para ele conseguir esse projeto reencarnatório, quantos espíritos tiveram que reencarnar para poder até dirigir o grupo espírita, trabalhar. Os pais que foram prometidos para ele na fase adulta, que foi Nena Galves e seu esposo, que sempre dizia, depois que ele perdeu a segunda mãe, você vai ser adotado ainda por um casal que vão lhe acompanhar o resto da vida. Nena Galves, paulista, e seu esposo acompanharam. Era a família espiritual voltando, laços e laços para que ele pudesse cumprir com a sua missão. Quanto a espiritualidade trabalhou para que nós estivéssemos no grupo familiar em que estamos hoje. A gente pensa que não, que é tudo por acaso, não é? Que não foi nada, eu não sou ninguém. Questão 582. A paternidade, evidentemente, e a maternidade é uma missão? Sim, é uma missão. E muita gente acha que não. É uma missão. Existem cursos na espiritualidade. Está lá no livro Os Mensageiros de André Luiz, o segundo da coleção, o relato de pessoas que fracassaram na família. E que estão lá fazendo curso, se capacitando. Como é que eu posso ser um pai responsável, uma mãe responsável? Como é que eu posso superar o meu egoísmo? Porque se a família favorece a superar o egoísmo, aí nós vamos lá para a questão 913. Qual dos vícios o que se pode considerar radical? Ou seja, qual é o pior vício que nós podemos ter na encarnação? O egoísmo. A grande chaga da humanidade. Então,
Se a reencarnação, a família é um projeto divino, se na família estamos colocados para superar os desajustes e os desequilíbrios do passado, e se entendemos como a doutrina espírita diz, que o amor é uma construção, então na família nós vamos aprender a amar. E eu vou pedir permissão para ler uma definição de Joana sobre família. Joana diz, no livro SOS Família: oficina de lapidação. Lapida o caráter do indivíduo, em cujo laboratório refinam-se os ideais, purificam-se os sentimentos e transformam-se desafetos em simpatizantes, vinganças em compreensões, agressões em respeito, ódio em amor. Olha bem os termos que ela usa. Oficina de lapidação. Lapida o caráter do indivíduo. Então vejam que bênção nós temos. Todos nós fazemos parte de uma família. Olha a bênção da evolução espiritual. Somos chamados para um projeto divino que é a construção do amor. Aquele parente difícil que testa a nossa paciência, a nossa humildade, a nossa fé, seja o que for, todos os instantes, eu tenho que orar por ele e agradecer. Senhor, obrigada por ele existir na minha vida. Porque não foi fácil trazê-lo para junto de você. Talvez na encarnação anterior ele nem lhe quisesse por perto. E nessa ele já está aceitando. Diante do que vivemos num passado bem anterior, ele já aceita estar perto de você, mas ele ainda não está em condição de lhe perdoar. Mas você está sendo chamado a perdoar. Não podemos perder essa oportunidade. Como vamos aprender a tolerância se não formos chamados a exercitá-la? Como vamos aprender a humildade se não estivermos em situações em que o nosso orgulho vai ser testado? E assim por diante. Como vamos conseguir perdoar se não estivermos em situações que exijam perdão? Nós, pelo nosso estágio evolutivo, atraímos as pessoas e as situações e os contextos nos quais precisamos evoluir. Ou seja, então não é castigo. Aquela história de dizer, eu estou nessa família, isso foi um castigo. Não, é uma bênção. Família é sempre bênção. Por quê? Porque Deus nos vê nas possibilidades da construção do amor. E juntos, como um punhado de pedras numa sacola cheia de arestas, e que você balança, balança, e elas vão tirando uma da outra a parte de excesso. Assim nós vamos aprender com a família. Depois de muito tempo, aprender que aquela pessoa tinha tantas coisas boas também, que ela era irritada, era impaciente, pegava muito no nosso pé, criticava muito, mas a gente vai perceber, com a convivência, descobrir outras coisas. Emmanuel vai dizer que na família, de todos os institutos que existem na Terra, a família é o primordial. Ele diz, de todos os institutos morais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces que regem a vida moral. Então, por que essa desvalorização da família? Por que essa desvalorização dos laços? Por que essa dificuldade de nos doarmos para a família? Por que evitamos o parente difícil? Por que estamos deixando para trás as oportunidades de exercitarmos o amor? O amor é uma construção. Ele não chega pronto, mas ele precisa ser trabalhado. Então nós vamos ver Leon Denis dizendo que é um agrupamento de espíritos desajustados, endividados, necessitados de se ajustarem no amor. Ah, Socorro, então desse jeito você está dizendo, toda família só tem gente, não é? Desequilibrada. Mas se nós analisarmos bem,
nós temos muita coisa para a gente aprender a se equilibrar. É porque a gente tem facilidade de ver o desequilíbrio no outro. O nosso a gente tem dificuldade. Se nós analisarmos num autoconhecimento, que aí nós vamos ver que para ajudar a família, nesse ajustamento, para que consigamos que o objetivo da reencarnação seja alcançado, ou seja, todo mundo sair de bem uns com os outros. Para que isso aconteça, é preciso que a gente invista nas relações familiares. É preciso que a gente tenha tempo para dar para o outro. Porque ninguém constrói amizade nem amor sem dar tempo e cuidado. Você não vai alimentar nunca uma amizade se você não tiver tempo para o seu amigo. Você não vai continuar nunca um relacionamento afetivo se você não tiver tempo para alimentar a afetividade no outro. Do mesmo jeito, os laços de família. Alberto Almeida vai dizer em seu livro que existe famílias bênçãos e famílias provações. Claro que as famílias bênçãos são aquelas em que há o reencarne de espíritos mais equilibrados, que estão ali para acolher outros, também superando dificuldades, mas já num nível melhor de equilíbrio. Quanto mais endividado os que reencarnam, mais probabilidade para o desajuste. Então, o que fazermos para que essa família se equilibre, para encontrarmos o reajuste da família? É preciso pensar em colocar Jesus no leme. A família que elege Jesus como norteador da sua caminhada, ela tende a acertar o passo. O segundo ponto, que até Jung defende: aqueles que querem ajudar aos seus, comece primeiro se educando. Porque você não vai educar ninguém, ajudar ninguém sem se ajudar. Então comece se ajudando. Comece se descobrindo. O que a família deve achar que eu mais atrapalho? Porque nessa busca do equilíbrio nosso interior, nós vamos ser aquele que está dentro do lar com a função de ser bombeiro, talvez. Acalmando, não é? O fogo. Que não seja a gente a ser o que ateia o fogo, mas aquele que apaga. Aquele que está no lar com a função de cooperar. Qual é a nossa atitude dentro da família? Quando alguém nos faz uma raiva, quando alguém nos agride, como é que nós fazemos para resolver o conflito? A gente aumenta a voz, fala dobrado, ou vai para os finalmentes? Ou qual é a nossa atitude diante dos desafios da convivência familiar? Porque desafios, sim, vamos ter sempre. Enquanto não purificarmos todos os nossos sentimentos, a reencarnação vai ser um desafio. E aí a importância da família, porque a criança chega precisando de um aprendizado, precisando do apoio, precisando do ajuste, e se a família não está ajustada, aqueles pais que estão com a responsabilidade de encaminhar os filhos, como nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos também, falando sobre a responsabilidade dos pais, que é encaminhar os filhos para o bem. Como nós vamos encaminhá-los para o bem se não tivermos nos encaminhando para o bem? Olha a nossa responsabilidade. Uma pessoa ajustada dentro do lar, ela faz a diferença. André Luiz diz, se um dentro do lar orar, fizer o evangelho, a casa tem proteção, mesmo que os outros não mereçam. Porque Deus age pela misericórdia. Existe a justiça, a colheita, pela semeadura, mas a misericórdia caminha junto com a justiça. Quantos de nós recebemos boas ações por conta da misericórdia? Por conta do amor do outro? Então, todas as criaturas são dignas de receber amor. Então, uma das coisas para começarmos o reajuste do lar é colocar Jesus no leme, no centro das nossas buscas. Procurar compreender por que essa pessoa age assim. Entender que nós não vamos mudar ninguém no agrupamento familiar. Mas a partir do momento que essa pessoa, como nós, convivemos,
nós terminamos aprendendo uns com os outros. Nós terminamos aprendendo. Então, a sua insistência em fazer o evangelho no lar, que não é fácil, conseguir uma adesão de todos os membros, é preciso existir a perseverança para você conseguir a adesão de outras pessoas para fazer o evangelho. Eu conheço pessoas que fazem sozinhas porque não conseguem adesão. Às vezes nem dos próprios adolescentes. Os pais não conseguem convencer os filhos ou ter a autoridade moral para dizer: meu filho, do mesmo jeito que quando você está doente eu levo para o médico, para o hospital, do mesmo jeito que eu me preocupo com a sua formação profissional e levo você para a escola, do mesmo jeito eu vou lhe dar a formação religiosa. E você vai ouvir sim, meu filho. Vai. E a gente vai só estabelecer a hora. Quer seja criança ou adolescente ou adulto. Meu filho, enquanto você estiver morando aqui na minha casa, nós vamos fazer o evangelho no lar. Quando você estiver na sua casa, meu filho, aí vai ser outra coisa. Autoridade moral. É preciso ter. Do mesmo jeito, meu filho, que você aprende biologia, química e física, que talvez nem vá servir tanto na sua profissão, mas você precisa porque tem um Enem, tem um vestibular, tem isso, tem aquilo. Você vai aprender porque isso aqui é para a vida. Se você vai ser espírita ou não, não me importa. Mas você vai ouvir sobre vida, sobre o bem, sobre os valores da alma. Você vai ouvir, meu filho. E eu me lembro que teve uma época lá em casa que a negociação era difícil. Nós tínhamos naquela época de gravar, né, nós tínhamos que gravar a programação, porque só existia alguns canais, a gente não tinha a opção que tem hoje na internet. Hoje é que está fácil, porque você assiste a programação depois. A gente tinha que gravar a programação para aquele horário, porque tinha uns rebelados lá, né, de capela ainda, que não queriam, né, negociar na hora do programa XYZ. Não, meu filho, não se preocupe, a gente grava e você assiste depois. E fomos fazendo assim. Por quê? Porque nós temos consciência da importância de elegermos Jesus no lar. Os Espíritos dizem que muitas vezes por uma prece, livraria o espírito de cometer um suicídio ou uma atitude drástica. Uma prece. Joana diz, 15 minutos por dia, se você parar, você muda a sua encarnação, você vai mudando para o bem. 15 minutos de leitura e prece por dia. Eles estão pedindo muito? Não. Nós aqui estamos encontrando dificuldade para nos encontrarmos nesse projeto divino que é a família. Não abandone sua família. Eu sempre digo, olhe, pega aquele parente distante que você tem dificuldade, compre uma pamonha, uma canjica, uma tapioca, um bolo sem glúten, sei lá, qualquer coisa. Aí você chega, olha, eu trouxe para a gente lanchar. Lancha, não demora. Quando a família é complicada, terminou o almoço, não demore muito. Porque às vezes no fim da tarde começam as discussões e as conversas. Aí você já sai antes. Você vai começar a conquistar e a construir laços. Como é que a gente pode construir esses laços dentro de casa com os filhos? Conversando, fazendo prece, vez por outra, entre no quarto de seu filho, de sua filha. Eu vim fazer o que aqui? Meu filho, eu vim rezar, me deu vontade de rezar por você. Ore, peça para o anjo da guarda. Converse. Coloque a família como prioridade do desenvolvimento afetivo e espiritual. Não é obrigar a família a ser espírita, não. Nem chegar lá falando, ó, tu está fazendo isso, ó, tem 2 obsessores atrás de você. Ó, tu não bebe não, porque tu está cheio de viciado no além. Não adianta, não. Não é esse o caminho. Primeiro, a nossa vivência. Então, nós precisamos olhar para a família com esse olhar do crescimento espiritual. Somos responsáveis pelos espíritos que foram colocados sobre nossa guarda. Somos responsáveis por aqueles que caminham conosco. Nós falamos sobre o exemplo de que somos gratos de uma dívida, deveremos ser gratos de uma dívida impagável que é a reencarnação. Por mais difícil que seus pais sejam, nós já estamos devendo uma dívida impagável. Recebemos um corpo que nos está dando a oportunidade de ficarmos vivos. Quando eu era adolescente, eu dizia, meu Deus, existe coisa mais fascinante de que você dá a chance a outra pessoa de nascer?
Eu já nasci com isso, eu não sei se passei muita encarnação sem ser mãe, que eu já nasci assim, meio desesperada para ser mãe. Então eu dizia, meu Deus, tem coisa mais maravilhosa não. Olha, eu vou conseguir tudo na vida, mas primeiro eu quero casar e ter filhos. Porque para mim, dá a chance de uma pessoa nascer, ter vida. Eu achava isso e ainda acho fascinante. Só que eu tive que acertar os pontos com o Toinho, porque eu digo, meu filho, eu não quero só 2, não. Né? 2 eu acho pouco, eu queria um pouquinho mais. Né? Mas na minha época, o máximo que o pessoal tinha era 3. Passando já das contas, achando, né, que estavam passando das contas. Mas eu achava aquele tão pouco, meu Deus, nem condição não. Hoje eu já evoluí mais um pouquinho, já entendi que 2, que 1, até nenhum, a gente também evolui tudo. Mas na minha ânsia de ser mãe, 2 estava pouco. E graças a Deus, Ele disse, minha filha, você vai ter o que você quiser. Eu disse, mas tem outro porém. E se a gente vier com algum defeito de fábrica, nenhum dos 2 puder gerar? Como é que a gente faz? Eu quero ser mãe de todo jeito. Você aceita adotar? Eu quero no mínimo 4. Então a minha conta era no mínimo 4, né? E aí, graças a Deus, eu acho que ele já sentia, né? Não sei, eu sei que ele dizia, minha filha, você é quem resolve, não é você que vai ter, não se preocupe. Eu digo, é com esse que eu vou. É essa a história. E aí, eu pensava em 4, mas aí a vida dobrou, né? Tenho filho também do coração. Então, a vida dobrou por caminhos que a gente não sabe, mas Deus sabe, e as coisas não vêm por acaso, e nós estamos caminhando. Mas eu sempre fui grata à minha mãe, vez por outra eu dizia, mãe, obrigada. Por que, minha filha? Para a senhora ter me deixado nascer, mãe, eu fui a 4ª. Eu já achava que ela já estava, né? Mas ela chegou, teve 6, e adotou mais uma, 7. Então, eu agradecia sempre. Olha, podia dar um papel, um aniversário, um cartão. Obrigada pela minha vida. Isso é muito importante. Seja grato pela sua vida, que você vai ver que muita coisa muda, porque você começa a se entender. Nunca se compare com ninguém. Vai ter sempre gente mais evoluída do que você e gente menos evoluída do que você. Qual é o seu projeto, então, para se melhorar nessa encarnação? O que estamos fazendo das buscas? Das nossas buscas. O que estamos fazendo para melhorar as relações familiares? Que tempo nós estamos dando à família? Sim, porque é preciso abrir espaço para o diálogo. E isso requer tempo. É preciso abrir espaço para o evangelho no lar. E eu digo mais a vocês. São muitas as famílias espíritas que não fazem o evangelho no lar e que os filhos, crianças e adolescentes, infelizmente não estão na evangelização. Na última palestra de Haroldo Dutra, no Congresso Paraibano, no dia 8 de janeiro, ele disse que Ismael está chorando, o guia espiritual do Brasil, porque os espíritas não estão vivenciando a doutrina espírita. A família espírita não está cumprindo o seu papel. As crianças e os jovens, filhos de espíritas, não estão aprendendo espiritismo. E corremos riscos do projeto que temos para essa nação. Então vejam a nossa responsabilidade. Estamos no início do ano. Quantos pais querem, num domingo de manhã, 8 horas da manhã, 8h30, levar as crianças para a evangelização? Ou durante a palestra, ou num sábado à tarde, ou outro horário que for. Nós precisamos repensar o projeto da família espírita. Precisamos trazer de volta os pilares que nos regem, os pilares da codificação. Precisamos entender que não estamos aqui de férias, embora a gente precise de 15 dias, 20, depende de cada um. Para mim, 12 já está demais. 12 dias de férias está ótimo, certo? Precisamos dessas férias, mas não estamos de férias permanente. Estamos aqui a trabalho, trabalho da alma, aquisição de virtudes, superação das dificuldades, busca no trabalho do bem, envolvimento com as causas do bem. Nos desligarmos de coisas
que fazem com que a gente perca tempo. Eu sempre digo aos meus alunos de língua portuguesa que se eles lessem 4 páginas por dia de um livro, em 2 meses eles têm lido um livro. Até a leitura. Cursos. Precisamos nos envolver com o estudo, com o trabalho, para que, como diz os Espíritos, primeiro se reeduque, para poder você ter condição de começar a perceber. Porque eu devo ser aquele que está buscando o aprimoramento espiritual, para eu poder conseguir sensibilizar os outros e perceber como eu posso agir para ajudar no lar. Então, que nós não nos esqueçamos desse convite que a espiritualidade nos faz. Porque as obras de André Luiz estão aí com muitos relatos. As obras de Manuel Flomeno de Miranda tem um relato importantíssimo, num daqueles livros que eu não sei se é O Amanhecer de uma Nova Era, ou é Tormentos da Obsessão, que ele conta a visita que eles fazem a uma instituição na hora da evangelização. E aí, eles estão com o doutor Inácio, com os outros espíritos, analisando a sala de evangelização. Tem 8 crianças numa sala. E aí, um dos espíritos que estão na caravana pergunta ao doutor Inácio por que tanto guia espiritual naquela sala. Ele diz: tem mais guia espiritual do que evangelizando e espíritos trabalhadores do bem, familiares. Ele disse: é porque a espiritualidade investe para que o projeto reencarnatório dê certo. Ninguém está aqui para ser reprovado. Nós estamos aqui para crescer. E se essas crianças começam a gravar desde cedo coisas boas, começam a ouvir, a ser estimuladas para o bem, a ter bons exemplos, elas vão superar. Aí ele aponta para 2 casos, olha, esses 2. Se eles continuarem na evangelização até a fase da adolescência e da juventude, eles podem evitar até as obsessões e loucura que eles 2 correm o risco, em função dos inimigos que eles têm e das cobranças do passado. Se eles continuarem na evangelização, mostrando que a evangelização é um espaço de tratamento espiritual e de reeducação do espírito. Se alguém tiver dúvida, assista alguma aula. O que acontece ali de interação, o momento da música, da história, da conversa da semana, o que foi que aconteceu, o acolhimento, a prece, a historinha que é contada, a atividade que é feita conjuntamente, a equipe de evangelizadores preocupada em desenvolver virtudes naquelas crianças, porque para mim Dora Encontro foi uma das que mais definiu bem a educação. É despertar processos evolutivos no outro. Olha que coisa fascinante. Só o evangelizador pode fazer isso? Não. Os pais, a família, qualquer um de nós, devemos despertar processos evolutivos, ou seja, estimular o outro para ser bom, para refletir sobre uma ação que não foi boa, para tirar de dentro dele o que de bom ele tem. Então os espíritos disseram, olha porque essa quantidade, para ajudá-los a crescer, ouvindo as coisas boas, porque lá na frente eles vão precisar. E a gente precisa dizer isso, porque tem pai e mãe que quase não lê, só escuta palestra ou alguma coisa, e não dá, e não vê a importância de convencer seu jovem a participar da juventude. De se envolver com atividades na casa espírita, de dar bons exemplos ao filho, porque renuncia a coisas ruins, porque não deixa a cultura negativa, tendenciosa, entrar dentro de sua casa, porque seleciona já os conteúdos que entram no seu lar. Essa família, quem age assim, está preocupado com o que os espíritos disseram, a responsabilidade dos pais em encaminhar os filhos para a senda do bem. Então, olha a nossa responsabilidade. Eu vejo vó levando criança para a evangelização, preocupada, a mãe e o pai não querem levar, mas a avó é espírita,
negocia, consegue e leva a criança para a evangelização. Olha que coisa boa. Tem uns que se esforçam, que têm consciência, já outros nós estamos, muitos de nós, adormecidos, precisamos. É por isso que Paulo disse, desperta, ó tu que dormes, nas ilusões, nas fantasias. Precisamos valorizar a reencarnação que recebemos. Agradeça a mãe e o pai que você tem. Não foi à toa que está lá no decálogo, honrar pai e mãe. Cuide bem deles. Está lá no Evangelho. Não só é para dar o necessário, não. Regalias. É dar muito mais. Você não sabe o que eles tiveram que negar, que se esforçar para você estar hoje onde está. Nós não sabemos. Porque por mais que a gente tenha filho e já sabe que faz, mas você não sabe o que foi que ele teve que fazer e ela teve que fazer. Então nós precisamos reatar esses laços, ter amor, ter um pouquinho mais de paciência, de tolerância e com fé conseguirmos levar adiante esse projeto de nos unirmos mais. Ore, peça seu anjo da guarda hoje à noite, se você tiver dificuldade. Anjo da minha guarda, eu quero uma audiência. Peça, porque nem sempre eles estão toda hora, não. Divaldo contra o caso de um menino que estava para desencarnar, que a mãe chegou, fez uma transfusão de energia de Divaldo para ele, um menino com 3 anos, 2 anos a 3 anos, e o guia disse, só volta daqui a 10. Para olhar como é que ele está. Olha, está vendo? Eles acompanham de longe também. Mas fora isso, nós temos os guias familiares, os espíritos amigos, os familiares de outras encarnações que velam por nós. Mas peça a seu anjo da guarda para saber se seu projeto para essa encarnação, você está se encaminhando bem? Está faltando o que, Senhor? Me ajuda a descobrir. Faça a pergunta. Divaldo diz que quando a gente quiser que a resposta saia do inconsciente, feche a porta do banheiro, olhe para o espelho e faça a pergunta que você quer. Por que é que eu estou agindo assim? Ou por que é que eu faço assim? O que é que está faltando para eu dar um salto qualitativo, evolutivo nessa encarnação? Para que foi que você veio? Porque nós sabemos, está tudo guardado dentro de nós. Talvez estejamos esquecidos por alguns outros fatores. Então, eu teria muito mais coisa para dizer, evidentemente, mas aqui é a memória, né? Alguma coisa realmente falha, não dá para lembrar de tudo. Mas o nosso tempo está esgotando. E eu gostaria de lembrar que esse projeto é divino. É divino. Não foi aleatório, embora a gente saiba que haja algumas uniões, não é, acidentais, mas o fruto que vem dessas uniões não é por acaso. Então nós não estamos aqui por acaso. Que possamos investir um pouquinho mais, levar essa proposta da evangelização, repensar com nossas famílias, do evangelho no lar, do estudo, para que a gente possa melhorar a sintonia vibratória do nosso lar, da nossa família, e a gente possa se antenar um pouco mais com esse projeto divino, porque sairemos daqui com certeza mais felizes, mais tranquilos, se sairmos conscientes de que fizemos o possível. Poderemos até não conseguir muita coisa, mas se a proposta é fazer o seu possível, Deus vai nos entender. Que Ele nos abençoe hoje e sempre.